Bem-vindo a todos. Agora no início, esse início de tarde, nós teremos esse primeiro painel, seremos 3 a falar. Primeiro eu, falando sobre o desafio em relação à adoção das normas brasileiras de auditoria do setor público. E depois teremos um colega que é consultor do Senado, que é o Diego, e ele falará sobre a lei de introdução, aquela lei nova, 13.655, acho, falará sobre a lei de introdução ao direito brasileiro. E ele é uma pessoa que entende também bastante do tema, porque justamente ele cuidou da tramitação desse projeto de lei no Senado. E depois teremos o colega Douglas, que falará sobre e-extrator. Como podem perceber, por enquanto só tem eu. O Diego atrasou um pouco, ele já me avisou, ele está numa outra reunião e virá para cá em seguida, e eu acho que até que eu termine a exposição ele deverá chegar. Muito bem, então antes de começar, agradecer ao Instituto Rui Barbosa pelo convite, e hoje também, nessa apresentação aqui, tem um grandíssimo amigo meu, o conselheiro Luiz Sérgio, que está aqui, trabalhou muito tempo aqui no TCM do Ceará, e muito do que eu vou falar aqui foi plantado à época do conselheiro. Então, vamos lá. O que me coube, então, falar... Você marca o tempo para mim? Não, marcar o tempo, para eu não extrapolar o tempo. Então, o que eu vou falar sobre nessa tarde, ainda aqui brevemente, é justamente sobre os desafios que nós temos para implementar, para adotar no Brasil as normas brasileiras de auditoria no setor público. Bom, para falar sobre esse tema, eu resolvi trazer uma imagenzinha simples para poder começar. E essa imagem com essa pergunta: por que precisamos de uma norma única de auditoria? E quando eu me perguntava por que precisamos de uma norma de auditoria no setor público, a imagem que me veio à cabeça foi justamente essa. Isso aqui é uma gravura de um francês que ele fala justamente da confusão de línguas. Ele tenta desenhar ali ao fundo a Torre de Babel. E ali ele vai representar embaixo justamente essa confusão de línguas. Ou seja, aqui, em determinado momento, esse povo que estava em marcha, se estabeleceu num vale, um vale chamado de Senaar, e ali resolveram parar, eles estavam a caminho, resolveram parar e construir uma torre. E o fato de parar, eles perderam o Oriente, né? Porque eles caminhavam em direção ao Oriente. E perder a direção do Oriente, nós temos uma palavra aqui no Brasil que explica bem isso, é ficar desorientado. Se estabelecer, não caminhar mais. Então ficaram ali parados e ali já não tinham direção para onde ir. Por quê? Porque pararam de caminhar. Então, essa também um pouco explica a situação das auditorias no setor público. Então, cada órgão, seja do controle interno, seja do controle interno, se estabeleceu, se encastelou e cada um tem sua norma quem tem. Porque alguns nem norma própria têm. Utiliza ou faziam referência normalmente a normas ou do Tribunal de Contas da União ou diretamente às normas internacionais de auditoria. Mas o fato é que nós tínhamos e ainda temos essa questão dessa falta de harmonia, falta de entendimento, inclusive, sobre o que é uma auditoria. Nós percebemos isso de forma muito clara no âmbito do controle externo, quando, na época do conselheiro Luiz Sérgio, podia levantar a mão para o pessoal te conhecer? Nós fomos fazer um trabalho de integração de todos os tribunais de contas do Brasil e resolvemos perguntar quantas auditorias cada órgão fazia. E o que nos chamou a atenção naquele momento é que tinha alguém que dizia que fazia 150 auditorias por ano. E outro falava, olha, só conseguimos fazer 10. E nós ficamos curiosos, mas por que um consegue fazer 150 e outro consegue fazer 10? Quando nós fomos ver efetivamente, aquele que dizia que fazia 150 auditorias, ele não fazia 150 auditorias. Ele fazia fiscalização, fazia análise de contas anuais dos gestores, mas efetivamente aquilo não era uma auditoria no sentido mais específico do termo, porque o pessoal normalmente dá o nome auditoria a qualquer tipo de fiscalização que se faça e dá o nome de auditoria. Por isso essa simetria muito grande, inclusive em termos de conceito. Então, primeira coisa que nós notamos foi que para que a gente, inclusive, que conseguisse quantificar, a gente tinha que saber primeiro o que é
definir o que era uma auditoria. Então, era essa situação que nós tínhamos. Então, a primeira pergunta era essa: o que é, afinal, a auditoria? Tem que começar exatamente por este ponto. Outro dia, preparando também essa apresentação, saiu uma reportagem nesse jornal de economia, que é o Valor Econômico, justamente falando sobre... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Justamente falando sobre essa expressão auditoria. E aqui tem uma palavra que me chamou a atenção. A palavra auditoria significa bisbilhotar em busca de alguma coisa errada. Nós estamos falando num jornal, e isso é a tradução de um artigo que não foi escrito no Brasil. E depois ele vai dizer aqui da ineficácia, da inefetividade de muitas auditorias feitas não por nós, órgãos públicos, mas feitas pelo mercado. E ele dá exemplo aqui daquele caso que nós tivemos nos Estados Unidos, já tiveram outros casos no passado, mas o mais recente é esse aqui, da Goldman Sachs, que todo mundo ouviu falar. E ali se perguntava onde é que estavam as empresas de auditoria que passou toda aquele quebradeira que nós tivemos do governo americano, e todas aquelas empresas eram auditadas. Então, ele tece ali diversas críticas em relação à auditoria. E essa auditoria, estamos falando da auditoria no setor privado, que tem as 4 grandes empresas, né, de auditoria que são transnacionais, né, e aqui ele tece, inclusive, algumas críticas a respeito disso. Então, veja que até no mercado, esse conceito, ele não é um conceito, vamos dizer assim, harmônico entre as pessoas que atuam na área. Muito bem. No setor público e no âmbito mais do controle externo, eu não sei se muitos que estão aqui alguns são de tribunais de contas, que eu conheço, de vista, mas tem muitos gestores também e outras pessoas que atuam no setor público. No âmbito do controle externo no Brasil, eu acho que o projetor voltou a dar problema. Eu acho que o projetor voltou a dar problema. A tela não aparece toda aqui. Desculpem nossa falha técnica, nesse ponto voltamos à nossa programação normal, se possível. Então, no âmbito da administração pública, antes de falar nessas normas brasileiras de auditoria do setor público, que nós temos hoje, daqui a pouco detalharei muito rapidamente sobre, tem um conceito que esse conceito eu prefiro utilizar. Esse é o conceito é aquilo que nós entendemos hoje por auditoria no âmbito do controle externo. Tá? E aqui tem algumas palavras que eu destaquei, porque são as mais importantes. Exame independente, ok. Objetivo sistemático de dada matéria baseado em normas técnicas e profissionais. O que significa isso? Que sempre que eu for fazer uma auditoria, eu tenho que fazer referência a qual norma técnica eu estou seguindo. Porque o usuário daquela informação tem que saber em que você se baseou para fazer aquela auditoria. Ele tem que saber qual é a regra do jogo. Não tem aquele comentarista de futebol que diz que a regra é clara? A regra tem que ficar clara para todos, para o auditor, para quem está sendo auditado e para aquelas pessoas que usarão essa informação. Então, por que eu gosto desse conceito? Porque ele faz referência a normas técnicas. Então, quando nós vamos emitir um relatório de auditoria, emitir uma opinião, nós temos que dizer qual norma, qual técnica, qual padrão, qual procedimento, qual protocolo eu estou utilizando. Nós temos isso para TI, temos isso para medicina. Então, para medicina, para diversos ramos de atuação, eu tenho um protocolo que o médico tem que seguir. Tem uma norma, tem uma regra. Também nós em auditoria. Nós não podemos sair para fazer uma auditoria e fazer de acordo com o que vem na cabeça do auditor. Ele tem que dizer qual é a norma que ele está seguindo, porque é isso que vai gerar confiança. Ok? Muito bem. Primeira coisa, a questão do conceito. E daí, deu sequência, então, a um processo que nós chamamos de convergência das normas de auditoria. Vou falar isso sobre brevemente, só como uma introdução, e em seguida já passamos para os desafios. Então, nós iniciamos, no Brasil, um processo de convergência das normas de auditoria. E aqui estão os objetivos. Quais são os objetivos de você convergir, de ter uma norma? Primeiro, a adoção das normas de auditoria internacionalmente aceitas. Por que as internacionais e não as nacionais? Porque para seguir uma norma nacional, nós teríamos que ter um consenso de que aquela é mais adequada. E o meu receio, o nosso receio de todo o grupo que participava disso, era que nós criássemos mais uma
jabuticaba, né? Ou seja, algo que fosse muito específico só do Brasil. Para que fazer uma coisa específica só do Brasil, se eu já tenho isso lá fora reconhecido, reconhecido, testado e aceito por todo mundo? Então, vamos aderir ao padrão internacional. E também por uma questão de transparência, para a regra ficar clara para todo mundo. E também porque os tribunais, agora falarei um pouco sobre tribunais de contas, eles passaram a ganhar muita importância institucional e os organismos internacionais, tipo o Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, começaram a pedir para os tribunais auditarem os projetos financiados por essas instituições. E isso gerou um processo de confiança também nessas instituições no Brasil. Só que tem um senão. Para fazer essas auditorias, eu tinha que fazer o quê? Seguir as normas internacionais. Ok? Porque é a norma que eles entendem e reconhecem. Então, isso foi um processo mais ou menos normal e que foi fluindo no Brasil. Aumentar a credibilidade e melhorar a qualidade. Por que a credibilidade? Pelo que eu falei no início. A regra é clara para todo mundo. Então, se a regra está clara e transparente para todo mundo, eu aumento a credibilidade, porque eu sei em que o auditor vai se basear para a emitir as suas opiniões e as suas conclusões. E proporcionar um padrão de qualidade aos trabalhos de auditoria, além de incorporar boas práticas identificadas em outras entidades, incentivar a melhoria e otimização dos resultados da administração pública. Por que isso? Porque a auditoria não tem um fim em si mesmo. Nós não fazemos auditoria porque achamos que fazer auditoria é bonito, ou então para pegar e punir o gestor. O objetivo de uma auditoria é melhorar a administração pública, até porque é o seguinte, o cidadão que está lá fora agora, que não está nesse evento, ele não consegue distinguir, para ele na cabeça dele, Tribunal de Contas, controle interno e administrador público, é tudo a mesma coisa, todo mundo é governo. Ele não distingue na cabeça dele essas caixinhas que nós temos aqui. Então, o que importa para ele é a melhoria do serviço prestado pela administração pública. Portanto, a auditoria tem esse papel, de ser um indutor da melhoria da administração pública. Porque se não for assim, não tem sentido de existir. Ok? O que mais? Harmonizar os trabalhos, isso eu já falei no início, e dar transparência, isso falaremos depois. O processo de convergência, então, ele seguiu mais ou menos dessa forma que está ali colocada. E ali nós temos, em paralelo, um outro processo de convergência que está ocorrendo no Brasil, que é a convergência das normas de contabilidade, do setor público. Contabilidade no setor público sempre foi relegada a segundo plano. Ninguém dava importância à contabilidade do setor público. Essa importância tem crescido e dentro da administração pública tem se utilizado as normas também internacionais. Então, nada mais natural do que, se eu estou evoluindo, se eu estou convergindo as normas de contabilidade, também tem que convergir as normas de auditoria. Senão, fica um trabalhando de uma forma e o outro de outro. Então, no âmbito aqui do Brasil, então já tem 2 livrinhos, nós chamamos livrinhos azuis. São editados pelo Instituto Rui Barbosa, são publicações gratuitas, elas não se cobra por elas são distribuídas gratuitamente. Quem quiser depois, basta procurar no site do Instituto Rui Barbosa, e elas estão lá disponíveis. Então, esses 2 livros, eles representam os 2 primeiros conjuntos de normas que nós estamos trazendo de uma entidade internacional que congrega as entidades de fiscalização superior, ou seja, não é uma entidade que congrega tribunais de contas, porque no mundo como um todo, essa maneira de exercer o controle externo através de tribunais de contas é minoria. A maioria ou é auditoria geral, auditor geral, ou os nossos vizinhos aqui da América do Sul utilizam muito a figura da controladoria geral. Ou seja, é um contador ou um auditor geral. Geralmente um auditor geral, uma pessoa. Tribunais de contas, sabemos, um colegiado. Então, esse modelo tribunais de contas, ele não é majoritário no mundo. Tem diversos modelos. Mas, aqui no Brasil, efetivamente, o que nós utilizamos, tribunais de contas. Então, o que é que nós estamos pegando? Pegando essas normas que já são editadas por essa entidade internacional, chamada INTOSAI, as normas internacionais que nós seguimos se chamam ISAIs, que são baseadas nas mesmas normas de auditoria que são editadas para o setor privado.
Ok? Então fica uma coisa mais ou menos transparente. As regras que nós estamos tentando convergir, são as mesmas utilizadas no mercado, basicamente feitas as suas adaptações, porque estamos no setor público, tá bem? Basicamente, grosso modo, é isso. Então, esse é um esforço feito nacionalmente pelos tribunais. Tentamos envolver também o pessoal do controle interno, no âmbito federal, no primeiro momento, que é a CGU, mas no início eles não quiseram participar porque as primeiras normas eram muito institucionais e não procedimentais. E eles pediram para entrar depois. O conjunto de normas, como a projeção não está muito boa, vocês não vão conseguir ler, mas depois quem quiser olhar na internet, isso está lá 0800 na internet, e nós temos o primeiro conjunto de normas, que nós chamamos institucionais. Aqui vai falar sobre a independência, os requisitos de independência para se fazer uma auditoria, porque se você não tem independência, você não... É um requisito básico para fazer auditoria, que você tenha independência. Se não tem independência, não está fazendo auditoria. Ou ela é parcial, faz auditoria, mas os resultados dela são muito parciais. Uma outra norma vai falar sobre ética, como é que se dá a gestão da ética em quem faz auditoria. Uma outra sobre controle de qualidade. Quem é que controla o controlador? Quem controla as auditorias? Alguém tem que controlar, tanto interno quanto externamente. Transparência e prestação de contas e valor e benefício das entidades de controle externo. Ou seja, qual é o benefício gerado por uma entidade que faz auditoria? Isso tem que ficar claro, ok? E depois o segundo grupo de normas, que aí já começamos a detalhar mais um pouco, são os princípios fundamentais, né? Então, nós vamos ter aqui 4 normas, e todas elas já estão editadas. Não vou explicar sobre cada uma delas, porque não é o objetivo desta apresentação nesse momento, tá bem? O objetivo mais agora de falar com os senhores é sobre os desafios para implementá-las. Como estou de tempo? Já passei 10 minutos, alguém está controlando o tempo? Ok. Mas se bem que os meus companheiros não chegaram, eu vou adiantando aqui a prosa. Só que vocês não podem dormir, porque depois tem um aviso importante para vocês. Onde é que nós estamos hoje em relação às normas de auditoria? Ou seja, comparando os procedimentos dos órgãos de controle externo, como é que nós estamos na fita? Agora apareceu mais uma coisa, tela preta ali. É bom que vocês não acordam, né? Toda hora tem uma coisa diferente. Você sabe o que é essa tela preta ali? Não, né? Ok. Muito bem, esse gráfico aqui mostra a nossa situação em relação ao que nós fazemos as auditorias no Brasil e em relação ao padrão que nós estamos tentando adotar no país, ou seja, as normas internacionais. Então, deixa eu explicar esse gráfico. Esse gráfico aqui tem comparativo indicadores 2015 e 2017, ou seja, eu estou comparando 2015 com 2017, e é uma avaliação que é feita normalmente a cada 2 anos. Nós chamamos de uma avaliação por pares, que também tem uma norma internacional de auditoria que trata sobre a avaliação por pares, ou seja, uma instituição audita, mas uma outra instituição tem que verificar se os procedimentos de auditoria daquela instituição estão adequados ou não. Isso existe no mercado. E aqui no âmbito do controle externo a gente está tentando fazer isso. Então, essa é a ferramenta que nós chamamos de MMD, que significa Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas, ou seja, um Tribunal de Contas audita o outro. E aqui nós temos os critérios da auditoria, são esses aqui, composição, e o que nos interessa aqui, basicamente, são esses indicadores aqui, 16 a 24, portanto, são 8 indicadores, somente para avaliar as auditorias dos Tribunais de Contas. Ou seja, nós avaliamos como é que as auditorias são feitas. E aqui o que é que esse gráfico vai representar? Aqui não está muito claro para vocês, mas os 16 a 24 são esses indicadores que estão aqui. A linha azul é a avaliação feita em 2015, o resultado. A linha amarela, a avaliação de 2017. Essa linha externa é a nota máxima. Então, vejam, a nota mínima é essa que está no centro. Vejam que em alguns critérios, em alguns indicadores, olha a distância que nós temos ainda que percorrer. Isso aqui se chama gap ou lacuna entre a norma e o que é praticado em termos de auditoria. Ou seja, eu tenho uma norma, que eleva o padrão lá no alto, e eu tenho o que é que eu efetivamente faço nas minhas auditorias. A diferença está mostrada aqui. Então, vejam, olha o tamanho, o percurso que nós temos que fazer no Brasil ainda
para aderir completamente ao marco internacional. Temos um gap muito grande, uma lacuna muito grande, um intervalo muito grande, temos muito que melhorar em termos de auditoria no setor público no Brasil. Eu estou falando auditoria no setor público porque essas normas podem ser utilizadas por qualquer área do setor público, não são normas exclusivas dos tribunais de contas. Mas aqui, eu acho que nós temos um probleminha aí na tela de novo. Aqui, mas dá para os senhores e para as senhoras terem uma noção do tamanho do nosso desafio. Nós não podemos mais, até por uma questão de confiança no trabalho que nós fazemos, como controle externo, não podemos mais continuar fazendo a auditoria do jeito que nós achamos que deve ser feito. Temos que ter um padrão e temos que verificar se nós estamos ou não cumprindo esse padrão. Por que isso é importante? Porque isso dá transparência ao processo, gera confiança no processo para todos, tá bem? Seguimos. Agora, claro que eu não vou detalhar cada um do conteúdo daquela norma, mas aqui eu procurei ilustrar o impacto que essas normas têm no processo de auditoria dos tribunais. O primeiro impacto vai se dar aqui em termos de normas e capacitação. Depois, a abrangência das auditorias na realização e nos resultados. Então, o impacto é em todo o processo de auditoria. Impacta todo o nosso trabalho. Quem faz auditoria, não sei se aqui alguém faz auditoria também no seu órgão, na sua entidade, mas o impacto é geral. Então, vamos lá, começando rapidamente. Primeiro impacto, em termos normativo e de capacitação. Bom, a Constituição, no nosso caso específico do controle externo, ela vai dizer lá que as auditorias e inspeções que os órgãos de controle externo podem fazer inspeções e auditorias de natureza contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional. Isso é o que está na Constituição. E nós vamos perceber que as normas de auditoria, as normas internacionais, elas fazem referência a três tipos de auditoria: financeira, operacional e conformidade. Financeira, tudo bem, está escrito na Constituição, a gente pode entender que é financeira lá, financeira aqui. Operacional, tem lá, tem aqui. Ok? Então, a diferença que poderia ter seria a auditoria de conformidade. Mas eu coloquei isso para dizer o seguinte: não há diferença. É só uma maneira diferente de dizer as mesmas coisas, o que está na Constituição. Portanto, quando nós vamos adotar as normas de auditoria internacionais, eu não estou contrariando a Constituição. É simplesmente uma forma distinta de organizar as mesmas auditorias, tá? Não vou aprofundar sobre isso para não perder tempo, mas basicamente é isso. Então nós temos um primeiro tipo de auditoria financeira, que o objeto dela é verificar se uma informação financeira, veja que eu não estou colocando informação contábil, é qualquer informação financeira, se a estrutura dela está de acordo com aquilo, com o marco regulatório, e se é confiável ou não. Depois, uma operacional. Palavras-chave da auditoria operacional: economicidade, eficiência e efetividade. Ou seja, não basta verificar se os demonstrativos estão corretos, se espelham adequadamente a realidade. Aqui o que se pergunta, o que se tenta responder é: a aplicação daquele recurso, efetivamente, ele foi feito de forma econômica, eficiente e efetivo? Isso aqui é muito fácil, não, isso aqui é muito difícil de avaliar, tá bem? E depois, auditoria de conformidade. Eu vou olhar atividades, transações e assim por diante, tá bem? Isso para dizer o seguinte: o primeiro grande desafio que nós temos é normativo. Temos que ajustar isso internamente nos nossos órgãos e entidades, ok? Essa nova classificação. É importante isso por quê? Porque naqueles tipos de auditoria que eu falei, você tem dois produtos que você pode entregar. Um é uma certificação e o outro um relatório direto. Vejam que eu não sei aqui quem atua na área de auditoria no setor público, mas para muitos esses nomes aqui são coisas novas. Porque quando eu falo em certificação, então, que vai ser em auditoria financeira, basicamente eu tenho claramente uma parte que é responsável, ela é que mensura e apresenta a informação, não é o auditor. Eu recebo a informação já pronta, e qual é o papel do auditor? É esse aqui: obter evidência e expressar uma conclusão sobre essa informação. Então, se é uma informação financeira, a obrigação do gestor é entregar a demonstração. A minha obrigação como auditor é obter evidência de que aquela demonstração é adequada e corresponde à realidade ou não. Ponto final, ok? Só isso. E depois, relatório direto. Ocorre quando? Quando o próprio auditor mensura ou avalia e emite o relatório. Esse relatório pode ser em forma de achados, conclusões, recomendações ou opinião.
Tá bem? Vejam que aqui é diferente. Aqui eu não estou certificando uma informação que foi entregue, que foi divulgada para a sociedade. Eu mesmo, como auditor, eu vou mensurar, avaliar e assim por diante. Então, normativamente, se eu faço auditoria, isso já deveria estar claro. E depois, aqui eu faço uma vinculação entre os tipos de trabalho e os tipos de auditoria. Então, uma auditoria financeira é sempre um trabalho de certificação, porque a obrigação de apresentar um demonstrativo da situação financeira do órgão, da entidade, do projeto, do programa, sei lá o quê, é sempre do gestor. E o meu papel como auditor é simplesmente dizer se aquilo lá demonstra a realidade ou não. Se eu obtive evidências suficientes para dizer que aquela informação é adequada ou não, se ela está ou não livre de erros. Por que o auditor tem que fazer isso? Porque se ele não fizer, quem vai fazer? Aqui, esses dias na televisão, 5 minutos já, chegou o próximo palestrante? Chegou? Então tá bom. Então vou acelerar agora. Nesses dias, na televisão, a gente tem visto muito escrito nas televisões, né? Isso é fake ou isso é fato? É fake ou fato? Qual é o papel do auditor? Dizer se essas informações que são colocadas na mídia, se são fake ou se são fato. Como é que eu faço isso? Através da auditoria. Se eu não fizer auditoria, não tem como dizer. E por que ninguém pergunta aos tribunais? Ou aos auditores? E depois, a auditoria de conformidade, né? Certificação, a auditoria de conformidade pode ser a certificação, relatório direto ou ambas. Então, isso é importante por quê? Porque antes de começar a minha auditoria, eu já tenho que dizer o que eu vou fazer, se aquilo é relatório direto, se é certificação, tá bem? E aqui tem um esqueminha para emissão de opinião, que depois, como esse material vai ficar para vocês, depois, como ler norma de auditoria é algo muito agradável, né? Então, no final de semana, vocês podem verificar. Eu fiz um esqueminha para vocês sobre a emissão de opinião. Bom, estamos ainda na questão de norma. E uma outra coisa que vai falar, e que é necessário, que é um desafio, é a questão da capacitação das equipes de auditoria. Capacitar as equipes de auditoria para realizar esse trabalho. Seguimos. Na parte de planejamento e na parte de abrangência de auditoria, quando você vai planejar, tem que estar associado ao plano estratégico. Então, vem outro desafio, vincular isso aqui ao plano estratégico e fazer uma avaliação de risco. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer todo o trabalho de auditoria em todos os órgãos. Eu tenho que trabalhar com avaliação de risco. Isso tem metodologia. Isso tem que ser desenvolvido no âmbito da administração pública de como avaliar riscos. E depois, na parte de execução da auditoria, que eu chamo aqui de planejamento, execução e relatório, então aqui são várias peculiaridades. A primeira delas, que é um desafio para nós, é a questão da materialidade. Tem pessoas que têm medo de dizer que aquele valor, aquele fato é irrelevante do ponto de vista monetário. Acha que porque achou um valor errado, não importa o valor, ele tem que escrever no relatório, quando aquilo é totalmente insignificante. Isso não altera a tua conclusão sobre aquela análise. Isso tem que ser visto na fase de planejamento, na fase de execução e na fase de relatório. Eu não tenho que colocar tudo no relatório. Se aquilo não for materialmente relevante, se não vai me impedir as minhas conclusões, eu tenho que estar lá. Eu escrevo nos meus papéis de trabalho e assino embaixo. Tem muita gente que tem medo de fazer isso. Então, acha um negócio totalmente insignificante, vai para relatório e aquilo vai para não sei para onde, vai não sei para onde, e fica olhando para os detalhes e deixa escapar os elefantes. Comunicação. É outro desafio que a gente tem nas auditorias. O auditor, ele não está proibido de conversar com o auditado. Se for uma auditoria operacional, o critério de avaliação tem que estar consensado entre nós dois. Quem entende daquele negócio, se for uma auditoria operacional, é o gestor que está na ponta, não sou eu o auditor. Então, o critério que vai ser definido para fazer a avaliação, principalmente em auditoria operacional, tem que estar combinado entre nós. Tem que ser aceito aquele mesmo critério pelos dois. Senão, essa auditoria vai ser contestada eternamente. Eu não vou dar exemplos para não perder tempo. Evidência, né? O trabalho que nós temos, o trabalho das normas, toca muito a questão de evidência. Evidência significa a comprovação realmente de que aquilo aconteceu. Quanto mais fontes eu utilizar para evidência, mais confiável. E outra, documentação de auditoria. Isso é muito importante. O que significa documentação? Tudo que eu faço, tudo que o auditor faz em auditoria, tem que estar documentado.
Tem que estar, o que significa que tem que estar documentado? Significa dizer o seguinte, que se eu, que sou auditor, for ao teu órgão amanhã, olhar aquela auditoria, olhar os papéis de trabalho, eu tenho que chegar à mesma conclusão que você chegou. Tem que ir lá tem que ter indicado o teu passo a passo, como é que você chegou àquela conclusão. Se eu não conseguir entender essa informação, esse trabalho está mal documentado. Porque para todo trabalho que eu for fazer, ou para todas as vezes que eu for olhar esse relatório, eu tenho que chamar o auditor. O auditor tem que seguir anexo ao trabalho, porque tem que explicar como é que ele chegou àquela conclusão. Isso não pode. Os nossos trabalhos estão sendo cada vez mais contestados, mais transparentes. Então, no meu caso, um caso concreto, eu vou citar só esse para não tomar muito tempo de vocês. Polícia Federal, com essa operação toda a operação que nós tivemos, no meu caso, que é Distrito Federal, então, muitas vezes a Polícia Federal foi lá e perguntou, vem cá, quando vocês fizeram a auditoria no Estádio Nacional de Brasília, que vocês disseram que tem um sobrepreço de não sei quantos milhões, onde é que vocês acharam essa conclusão? E depois vem os advogados das empresas, e depois vem a polícia também, perguntar, onde é que você tirou essa conclusão? Onde é que tem que estar isso? Na documentação. Se a minha documentação tiver falha, ok? Então, esse é um desafio, porque em muitos lugares essa documentação é falha. E o relatório? O relatório tem que estar equilibrado, gente. Tá? Não é um relatório só de falar que isso está errado. E o relatório tem que estar em equilíbrio. Já me avisaram ali que o meu tempo está esgotado, então vamos para a parte final. Vou tomar mais uns 3 minutinhos de vocês, e vamos lá. Agora, sintetizando os desafios que nós temos. Então, a auditoria, ela tem aqui essas 3 partes, né? O auditor, a parte responsável e os usuários. Quais são os desafios que nós temos hoje para o auditor? Quando eu falo auditor, eu falo também a instituição que faz a auditoria, não é só a pessoa física, é a pessoa jurídica também. Primeira coisa, vocês não vão conseguir ler, né? A projeção está um pouco ruim daqui. Eu preciso ter manter um comitê permanente de auditoria para atualizar essas normas constantemente. Eu tenho que definir qual é o devido processo de aprovação dessas normas. Eu tenho que abrir para a audiência pública, isso não está definido, porque isso é que leva ao engajamento de todo mundo. Outra coisa, capacitação e avaliação continuada dos auditores. Em regra é o seguinte, passou no concurso é auditor. Não é assim não. Para fazer auditoria, você tem que ter conhecimento e habilidade específica, não basta passar no concurso. Então, eu tenho que ter capacitação continuada. Isso é um desafio. Certificação dos auditores. Alguém tem que dizer que aquela pessoa pode fazer auditoria, e não é todo mundo que pode fazer auditoria. Temos novatos que, de vez em quando, chegam, passam no concurso e acham que fazer auditoria é chegar no órgão lá, chutando a porta, todo mundo de mão para cima, e todo mundo aí está errado, e não sei o quê. Não é assim, calma. Revisão por pares, já falava antes, né? Asseguração da qualidade. Nós temos que ser avaliados, ter uma avaliação contínua a respeito do trabalho que é feito. Depois, uso de TI. Em geral, os órgãos de controle hoje fazem auditoria de forma analógica, só que o mundo hoje, principalmente os jovens, as jovens que estão aqui na frente, o mundo hoje é digital. Não dá mais para fazer auditoria raciocinando analogicamente se o mundo é digital. Tem muitas ferramentas digitais que hoje nos ajudam a fazer auditoria, mas não significa dizer porque eu faço alguma confrontação, algum controle eletrônico que aquilo substitui a auditoria. Não substitui, facilita. Eu mesmo já chamei muitas vezes, já no passado, uns trabalhos que eu fazia de auditoria à distância. Eu nem ia lá, fazia tudo de longe. Auditoria, vocês viram, é um pouquinho mais que isso. Aliás, muito mais que isso. E uma norma fundamental é ser uma organização que lidera pelo exemplo. Quem é essa organização que tem que liderar pelo exemplo? O próprio tribunal. Parte responsável, no que diz respeito ao desafio que nós temos, promover o aperfeiçoamento da administração, já falava no início, ser uma fonte de conhecimento de orientação objetiva, reduzir a lacuna entre a expectativa do auditado e o resultado da auditoria. Tem uma lacuna muito grande. O gestor espera uma coisa da auditoria e você entrega outra, né? Não é que a gente vai elogiar. Não, mas muitas vezes ele percebe que você está olhando coisas que são totalmente irrelevantes e não olha o que é realmente importante. E depois, fortalecer a transparência, a prestação de contas e a integridade da administração pública. E aqui eu trouxe uma foto que ajuda a entender o que é isso. Esse aqui é da prefeitura de Icapuí. Alguém conhece esse município? É de onde? É do Ceará, né?
Então, a prefeitura de Capuí representou isso muito bem. O que eles escreveram aqui? De onde vem o seu dinheiro? Para onde vai? Pronto. Transparência e prestação de contas. Qual é o papel do auditor? Dizer se esses números aqui estão adequados ou não, também, né? E dizer depois se esses resultados aqui foram alcançados efetivamente ou não. Uma forma muito simples, não precisou de um longo investimento em tecnologia, em nada, está tudo aqui. Oi? Mas alguém tem que dizer se está certo, né? Um outro papel da auditoria, por isso que eu defendo também as auditorias em loco, é você criar uma coisa chamada expectativa de controle. As pessoas têm que saber que tem que ter aquela expectativa de que alguém vai olhar o que está sendo feito. E o exemplo que eu trouxe, que é real, não vai dar para vocês lerem, mas acreditem no que eu vou dizer. Essa carta é uma circular que nós recebemos em Brasília, a Poliana que está aqui conhece bem essa carta, do Sindicato das Empresas de Construção Civil de Brasília. Resumindo o fato, nós resolvemos construir um laboratório para verificar as obras de pavimentação asfáltica. E começamos a fiscalizar o asfalto, tal, não sei o quê. Então, quando o sindicato começou a perceber isso, ele soltou essa circular para todos os associados, que nós tivemos acesso depois. O que diz essa cartinha para todos os associados? Resumo da ópera. Tomem cuidado quando for fazer obra de pavimentação asfáltica, façam direito, porque agora o tribunal está fiscalizando. Isso é que se chama expectativa de controle. Se eu sei que ninguém vai olhar aquilo, eu faço de qualquer jeito. Mas se eu sei que alguém vai olhar, eu tomo cuidado. Por isso que nós precisamos fazer essa fiscalização em loco. E, para concluir, agora nós vimos o ponto de vista do auditor, vimos o ponto de vista do gestor e agora dos que se utilizam das informações da auditoria, que não são os gestores. A primeira delas é reduzir a assimetria de informações, governo e sociedade. É o que eu falava, né? Isso é fato ou isso é fake? Então, o papel nosso é dizer o que é fato e o que é fake. Outro, legitimar as ações dos gestores. Quem já não ouviu falar? Mas as minhas contas já foram aprovadas. Então, se nós não fazemos nada, passa um atestado de que aquele gestor é muito bom. Gerar dados e informações relevantes, íntegras, aqui tem um monte de adjetivo, né? Mas todas elas são importantes, não dá para explicar todas. Relevantes, íntegras, confiáveis, neutras, objetivas e compreensíveis. E depois, passar do controle analógico ao digital, já falava, não vai dar tempo de detalhar sobre isso, mas é um desafio que nós temos hoje, e atuar tempestivamente, ou seja, atuar no tempo que é previsto. E, por último, controle social, né? Então, é nosso papel também de todas essas normas, e é um desafio estimular o controle social. E essa foto aqui, eu gosto muito dela. É uma boa maneira de exercer o controle social, porque qualquer gestor que vê isso aqui, ele vai tomar providência no dia seguinte. Não falei nada, só fiz o desenho. Mas é nosso papel também esse de estimular o controle social. Concluindo com a frase do meu conterrâneo, José de Alencar: mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Muito obrigado, agradeço a paciência de vocês. Agora podemos passar à próxima palestra. As meninas. É o Diogo, tá aí? Então, o Douglas, já está? Então pode chamar. Oi? Ok. Então, agora será o senhor Douglas que fará a palestra. Nós fizemos uma inversão, virá primeiro o Douglas e depois nós falaremos sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, porque o Diego precisou sair para uma reunião, mas já está de volta. Então, vou esperar o próximo palestrante, Douglas. Você já colocou lá ok? Bom, se alguém tiver alguma dúvida rápida, enquanto o Douglas se prepara aqui, alguém quer uma dúvida rápida que eu possa esclarecer? Bom, quando ninguém pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, que eu duvido, ou ninguém entendeu nada, e espero que não seja essa a segunda opção. Um aviso importante.
Os nossos comerciais. O evento organizou o seguinte, uma surpresa para os senhores e para as senhoras. O Instituto Rui Barbosa vai distribuir como brinde alguns livros para vocês. E vai receber esse livro quem encontrar embaixo da sua cadeira um vale-brinde. Então, para vocês acordarem um pouquinho, então vejam se acham embaixo da cadeira. Não é fake, a Regina já encontrou o dela. Não é fake, é fato. Não, aqui, ó, vale livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltam 3, são 10 livros nessa sala. Não é fake, é fato. Feita a confusão, agora é contigo. Fechado, obrigado. Obrigado, tá. Obrigado. Estou sabendo. Ele está com os conselheiros lá no... É verdade, boa, essa sacada foi boa. Boa tarde a todos. Todo mundo achou o livro aí? Muito bom. Então tá, vamos lá. Mantendo aquele horário nobre após o almoço, né? Vou ter que me desdobrar aqui para vocês ficarem despertos, tá? E aí no final eu prometo que eu vou falar para vocês olharem embaixo da cadeira que deve ter alguma coisa aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta extrator, tá? Quantos aqui são do serviço público? Levanta a mão, só para eu ter uma noção de escopo. Ok, a maioria. Quantos aqui são dos tribunais de contas? A maioria, perfeito. Quantos aqui são da área justiça? Perfeito. Muito bom, ótimo. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o extrator, é interessante a gente entender no que ele se baseia e o foco da ferramenta. Então, nós temos que entender a grande diferença entre o que é risco e o que é fraude. Tá? É importante a gente perceber isso. Então, eu trouxe alguns conceitos rápidos aqui, tá? Mas o nosso objetivo, então, é conhecer a metodologia de extração de dados do nosso tribunal, a sua associação à gestão de riscos e à inteligência artificial. É bastante interessante essa questão, porque ela é uma metodologia aliada ao software, aliada à tecnologia da informação. E para a gente atingir esse objetivo, nós vamos seguir esse roteiro aqui com 3 elementos: motivos, fundamentação legal, fase do projeto e os resultados. Muito bem, motivos. O que levou o tribunal há 2 anos começar a raciocinar em termos do projeto extrator? Bom, primeiro a gente queria diminuir a quantidade de envio de informações que os jurisdicionados, no nosso caso os prefeitos, né, os municípios e o governo, eles nos enviam através dos sistemas que o tribunal tem. Nós temos 5 sistemas que eles nos enviam. Esse envio é declaratório, ou seja, o gestor ou o responsável indicado pelo gestor, ele vai lá e preenche aquilo lá e declara, preenche, e é um esforço que se tem em relação a isso aí. Então, ok, primeiro motivo era isso aí, diminuir a quantidade de envio dos jurisdicionados através dos nossos sistemas. Segundo, mineração dos dados consolidados, ou seja, os dados que nós extraímos, a gente faz uma consolidação. São dados que ele mesmo, o gestor, iria prestar contas para o tribunal. E o ponto bastante importante: diminuir o risco da manipulação da informação. Ou seja, a gente tem sempre que pensar naquela percepção e apostar na boa-fé de quem está declarando as informações no sistema. Você aposta na boa-fé que o que ele está declarando para você é aquilo que realmente aconteceu. Então, a ideia de você extrair na fonte os dados sem ser declaratório, você vai e pega tal qual o dado está,
no seu estado natural, diminui o risco da manipulação da informação. Muito bem. O outro motivo é fornecer para o auditor indicadores de validação da informação declaratória. O que acontece? Por uma entrada do tribunal, o município, o governo, o jurisdicionado está preenchendo os dados, estão mandando as informações para nós. Então, quando ele preenche, se transforma em informação e ele envia. Ok. Um outro tipo é os documentos que vêm, os PDFs que vêm através do sistema, cumprindo o manual de peças obrigatório. A nossa instrução normativa 54 tem o rol de peças que ele tem que prestar conta de diferentes temas. Perfeito. O que acontece então? O auditor de posse desses dois elementos que entraram de forma declaratória, quando ele começar a ver as informações do extrator, ele vai validar aquilo que foi informado com aquilo que foi extraído. Por exemplo, ele informou que ele comprou R$25 mil de merenda em abril. Que dado que o tribunal tem extraído? Nota fiscal eletrônica. Eu vou comprovar o que ele me informou com o que eu extraí da nota fiscal eletrônica. Funciona mais ou menos assim, tá? Muito bem. Os fundamentos, então, para começar a implementar a gestão de risco. O que acontece? Por que o Tribunal de Contas tem que implementar uma metodologia de gestão de risco? Aonde está escrito isso? Por que o Tribunal de Mato Grosso do Sul resolveu implementar a gestão de risco? Vamos lá mostrar os fundamentos para vocês. Primeiro fundamento é a aplicação de órgão público em organizações públicas e privadas. Ele está fundamentado na ISO 31000, de 2009. Até aí tudo bem, não está tão relacionado com o tribunal, as relações começam agora. Então vamos lá. Em 2004, o Escritório de Controle Interno do Reino Unido, o Her Majestic Office, publicou o famoso Guia Laranja, o livro laranja, que é a implementação da gestão de risco em órgãos públicos. Então, em 2004 o primeiro, em 2009 o segundo. Bom, então ele já começa a pontuar em órgãos públicos. O que aconteceu então? A Organização Internacional das Cortes de Conta, com sede em Viena, em Tossai, em 2009, ela publicou 2 documentos informando que os tribunais de contas do mundo deveriam implementar a gestão de risco. Aí eu saio do universo internacional e venho para o universo nacional, o TCU. O TCU tem vários acórdãos aonde se recomenda a implementação da gestão de risco. E a Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil avalia a cada 2 anos os tribunais, e nesta avaliação, em 2015, onde iniciou esta parte, 29 quesitos avaliam se o tribunal usa a metodologia de gestão de risco. A última avaliação em 2017... foram 31 quesitos avaliando se o tribunal usa a metodologia de gestão de risco. Ponto. Ok. Bom, e fraude? Fraude, nós temos um documento único para os órgãos públicos, que é um documento emitido pelo COSO. O COSO é uma entidade sem fins lucrativos, nascida em 1985. O foco desta entidade, do COSO, é exatamente controle interno e prevenção de fraude. Então, ela publicou em 2013 esse documento, que é um sumário executivo, que é o Guia para a Gestão de Risco de Fraude em Órgãos Públicos. Perfeito. Bom, olha o que a ISO 31000 fala, se você implementar a gestão de risco no seu órgão. Quais benefícios, dentre outros, né? Quais benefícios que ela garante, se você implementar a gestão de risco conforme o escopo, conforme a metodologia preconizada na ISO 31000. Primeiro, vai melhorar a efetividade operacional. Efetividade operacional é o nirvana de todo tribunal, é o que qualquer tribunal quer alcançar. O que é efetividade? Efetividade do dicionário é você atingir o seu objetivo constitucional que você foi proposto. Tem que atingir o objetivo. Então, atinge o objetivo, publica o objetivo no portal de transparência, a sociedade enxerga
aquela informação e ela consegue enxergar que a ação do tribunal melhorou a qualidade da merenda na escola. Lembrando que tem criança que vai na escola fazer a única refeição digna que ela tem por dia. Melhorou a quantidade de leito, melhorou o atendimento da saúde, melhorou o asfalto. Isso é efetividade. O tribunal mostra para a sociedade que a ação dele reverte em benefício direto para a sociedade. E isso é publicado no portal Transparência. Isso é efetividade, tá? Que é extremamente difícil de ser alcançada hoje pelos tribunais de contas. Não é impossível, mas é difícil. Muito bem. E o outro benefício da ISO é que você vai melhorar os seus controles. Uma gestão de risco permite você melhorar os seus controles. Mas vamos lá. O risco, ele é antigo, né? Essa expressão de risco ele surgiu em 1654 com uma brincadeira de um conde francês chamado Méré. O que ele fez? Ele pegou um matemático da época, fraquinho, era só o Pascal. Aí pegou o Pascal e falou assim, ó, tem um enigma aí para você resolver. Aí o Pascal não conseguiu resolver. Aí o Pascal, ele era matemático e também advogado. Aí o que ele fez? E chamou um amigo, contador e matemático também, o Fermat. Então, os dois estudaram bastante tempo para responder esse enigma. E o enigma era assim, ó, como resolver uma aposta entre dois jogadores, fazendo um jogo de azar, sendo que o jogo foi interrompido antes do final, na metade do jogo, e um dos ganhadores e um dos competidores estava ganhando. Como você fazer essa divisão justa? O que aconteceu então? A solução foi o primeiro princípio matemático, que é a teoria da probabilidade. Teoria da probabilidade, combinação, arranjo simples, enfim. É aquela história lá, eu vou jogar na Mega Sena e vou jogar apenas 6 números com uma cartelinha só. Qual é a chance que você tem que ganhar na Mega Sena? A teoria da probabilidade tem um cálculo, uma fórmula, que a gente chega lá e mostra que a tua chance é 1 em 56 milhões para você ganhar na Mega Sena. Então, isso aí é o primeiro princípio. Então, o risco ele é baseado nesse primeiro princípio da matemática, que é a probabilidade de um evento perigoso acontecer. A gente já vai ver lá. Muito bem. A origem do termo fraude também é bastante antigo, né? Eu costumo falar o seguinte, o DNA do ser humano é um DNA... Ele é meio estragado, esse DNA. É meio problemático o DNA. Porque olha que interessante. Em 1700 a.C., no Código de Hammurabi, já se previa a questão da fraude. A partir do artigo 295, que eles chamam de... Cada artigo eles chamam de lei, você já tem a menção do termo fraude e a punição para o fraudador. Lá em 1700. Quer ver uma coisa? O povo egípcio, 500 anos antes de Cristo, eles têm aquela cultura, né, de fazer toda uma cerimônia para os deuses e também para as múmias, que é um rito, né, um símbolo. E aí tem o deus gato. O que eles tinham o hábito de fazer? O gato morreu, mumificava o gato, automaticamente aquele gato se transformava no deus Bastet. Passado muito tempo, né, isso aí era comercializado, não está aqui o seu gato, tal, vai cultuar ele. Passado muito tempo, os historiadores começaram a fazer um estudo desse pequeno sarcófago de animal. E aí uma radiografia começou a mostrar que dentro não tinha nenhum animal nem resto, tinha pedaço de pau, de árvore, de tudo. Já começou a ter indício de fraude aqui. Então a fraude ela é bastante antiga. A fraude está ligada, olha como é pesado isso, hein? A fraude está ligada à violação. A fraude é intencional. O erro não. O erro não é intencional. A fraude sim. A fraude é um princípio que ele vem com uma motivação. É de causa pensado. Muito bem. O termo risco ele vem do latim, significa ousar, e ele está relacionado sempre com duas palavrinhas, perigo e consequência. Perigo é tudo aquilo que sozinho ou em conjunto, ele tem um poder muito grande de causar um risco, de causar um dano. E consequência é o resultado de um perigo. Tá? Então, por exemplo, o caso da Samarco lá. Existia um perigo de romper a barragem? Sim. Se você faz uma análise daquele perigo,
que é romper a barragem. Ela não aconteceu ainda. Você faz uma análise. Existe a possibilidade? Existe. Mas aí a gestão de risco, ela passa assim, ó, qual é a consequência para a empresa, para a organização e para a sociedade, se aquele perigo acontecer, se romper a barragem. Então a gestão de risco, ela estuda a origem, que é o perigo, e a sua consequência, que é o resultado deste perigo. O perigo, então, é a causa. Por exemplo, por que o município não consegue reduzir a taxa de mortalidade infantil? A redução da mortalidade infantil é o perigo. Qual é o resultado? Qual a consequência disso? Então, o risco, ele trabalha sempre com esses dois vetores, perigo e consequência. Muito bem. Um conceito interessante de risco é isso aqui, olha, é a avaliação das consequências de um perigo, baseado em probabilidade da barragem acontecer e a severidade, que é o impacto. Qual é o impacto para a sociedade se a barragem romper? Então, probabilidade e severidade. Severidade e impacto. Um outro conceito de risco é o da ISO, o efeito da incerteza nos objetivos. Perfeito, vamos lá. O risco, quando você passa ele no sistema, quando você coloca a metodologia dentro de um software, ele te dá sempre 3 resultados. Vermelhinho, que é um risco alto, tá? Não, o tribunal não aceita essa prestação de conta. Não, o município não vai conseguir atingir a meta do IDEB. Isso é risco alto, vermelhinho. O risco verde é uma região aceitável. A pessoa, ela vai conseguir aceitar aquela prestação de conta. E o risco amarelinho? O risco amarelinho é uma região não tolerável. É uma região tolerável, porém com mitigação. Ou seja, eu aceito a sua prestação de contas, desde que o meu auditor, a minha equipe de auditor, vão lá fazer uma validação. Então, eu tenho que ter uma ação de mitigação. Tá? Quando você vai colocar isso no sistema, ele cruza a probabilidade com a severidade, e ele vai te dar sempre 3 resultados: o risco vermelhinho, o amarelinho e o verdinho. O que acontece? Isso aqui é uma matriz que a gente chama matriz de risco, e você insere no sistema. Existem vários tipos de matriz de risco no mundo, esse é um deles, é o que a gente utiliza lá. Muito bem. Conceito do termo fraude. O fraude vem do latim fraus, é dano ou fraude, tá? O professor Venosa, brasileiro, olha como ele conceitua a fraude: meio enganoso ou ardiloso com o intuito de contornar a lei ou um contrato, seja ele preexistente ou futuro. Então, eu faço agora ou eu premedito para fazer no futuro ali, mas é de caso pensado, lembra bem disto. Um outro conceito é o doloso, qualquer ato intencional ou omissão destinada a enganar os outros. Tá? A fraude é bastante interessante isso aqui. Ele é antecedido por um processo decisório. O Donald Creyson aqui, em 1953, ele criou o triângulo, né, o triângulo da fraude. Ele foi o principal mentor de implementar na década de 50 o escritório de gestão de risco e antifraude nos Estados Unidos. Então, o que ele mostra aqui nesse triângulo? Que, primeiro, o fraudador, ele vislumbra uma oportunidade, ele sofre uma pressão de status, pressão financeira, pressão psicológica, que ele precisa fraudar, ele tem que fraudar, e ele pensa, né, ele racionaliza, tem a oportunidade aqui, eu vou arquitetar, eu vou chegar no dia tal, eu posso fazer esse contrato. Então a fraude sempre é de caso pensado. Baseado na premissa do triângulo da fraude, é onde a gente coloca que a fraude, ela é sempre motivacional, de caso pensado, e ela é associada a uma violação. Muito bem, olha que interessante, isso aqui é uma organização vista de lado. Então você tem lá, no caso dos tribunais de conta, eu tenho a governança. O que é a governança? Governança são as políticas, são as regras que a alta direção estabelece para os prefeitos, para o governo, os jurisdicionados e para o próprio tribunal. Ok, aqui na base da pirâmide eu tenho a conformidade, que é a palavra do momento, em inglês compliance. O que é isso aqui, o compliance? O compliance é a habilidade e a sua obrigatoriedade de cumprir
tudo que a governança estipula nas suas regras e nas suas políticas, tá? A governança, então, que é aquele trinômio de avaliar, direcionar e monitorar, é ela quem estipula o que o município tem que prestar conta. E aqui é a obrigatoriedade de se prestar a conta. Agora, olha que interessante, no meio da pirâmide você tem a gestão de risco, que garante o fiel monitoramento entre o que é estabelecido no tribunal para prestação de contas e o que os municípios estão prestando conta. Você vai monitorar através da gestão de risco se é prestada conta ou não, se vai atingir ou não o objetivo, se vai atingir ou não a meta. Mas vamos falar do extrator então. Fundamentado a parte de risco e de fraude, vamos entender como é que funciona o extrator. Então o extrator funciona assim. São diferentes bancos de dados. Então eu extraio as informações, agora dados, dos sistemas de dentro do tribunal, eu extraio os dados da nota fiscal eletrônica, lá do Estado, eu extraio dados do TCU, eu extraio dados de todos os portais da transparência do Brasil, isso de forma automática, tá, gente? É um serviço, ele vai extraindo diariamente ali, tem os seus períodos dentro do script. Aí, a grande novidade é essa aqui, essa é a grande novidade que nenhum outro tribunal tem. Eu vou e extraio os dados diretamente do banco de dados da prefeitura, diretamente do banco de dados do Estado. Mas como que você faz isso? Você coloca uma máquina física no data center da prefeitura e você extrai os dados ali. Em cada prefeitura tem uma máquina dessa daí, ó. Você vai lá e extrai todos os dados. Então, por exemplo, se a folha roda dia 25, dia 26 o robozinho vai lá e extrai todos os dados do data center da prefeitura e me traz para o tribunal. Muito bem. Aí eu tenho o banco de dados do MEC, do DataSUS e demais outros bancos de dados, dependendo da frente que a gente quer atuar. Tudo isto aqui, ele é consolidado num painel onde você utiliza inteligência artificial, gestão de risco e é apresentado num BI, que BI nada mais é do que um painel de negócio para a área do negócio, que são os auditores, são os técnicos ali. Muito bem. Olha então como é que funciona o extrator. Então você imagina assim, aqui eu tenho a prefeitura com os diversos temas, saúde, educação, financeiro, contábil, folha de pagamento. Aqui eu ponho uma máquina lá dentro. Essa máquina via link, ela manda as informações para dentro do tribunal. Está aqui. Aí eu faço a mineração de dados. O que é mineração? Separação de informação boa de informação ruim. Tem muito lixo que a gente pega, né? Lixo que a gente não aproveita. Muita tabela repetida, então a gente separa tudo isto. E aí você cria um banco de dados consolidados, com todos os dados lá de todos os temas, de todas as prefeituras, de todos os jurisdicionados do Estado e município. Ok. Aí, o que acontece? Aí começa a grande diferença. Você vem com a inteligência artificial e ela separa por tema e por jurisdicionado, por município e por órgão de governo. E o que você quer atuar? Quer atuar só em folha. A inteligência artificial vai lá e tira tudo aquilo que você quer de folha, de pagamento, separado exatamente por órgão. Ok. E aí, depois da inteligência artificial fazer esta separação, você vem com o software e a metodologia de gestão de risco e gestão de fraude. Então, o que é feito? Olha que interessante isso. A inteligência artificial separa e organiza. A gestão de risco e de fraude prioriza o que vai ser visto primeiro, prioriza o que é mais crítico, prioriza o que tem maior indício de irregularidade, na cor vermelha, na cor amarela e na cor verde. E aí você tem os painéis criados, painéis para os auditores, painéis para o prefeito, isso aqui também é uma grande diferença. O prefeito irá acessar, não está disponível ainda, ele irá acessar através do portal do jurisdicionado, com login e senha, no site do tribunal, ele vai entrar lá e vai encontrar painel dele com indicadores de gestão e governança. Como assim? É muito simples. Eu vou lá na cidade X, extraio lá 10 megas de informaçãozinha. Tá, extraio lá 500 mil informações dele, dados.
Aí somei com outros dados que eu tenho, nota fiscal eletrônica, TCU, CAGED, um monte de coisa, fornecedores, junta comercial, faço uma organização disto. Então eu peguei 10 mil informações dele e devolvo 100 mil informações de forma organizada e cruzada com outros bancos. O que acontece então? Ele vai ter uma informaçãozinha, por exemplo, da nota fiscal eletrônica, ele vai ter aquela informação, ele tem aquela informação que quanto ele comprou por mês. Isso é legal, porque tem prefeituras do interior que elas não têm nenhum sistema de gestão administrativa. E aí você oferece para ele telas de gestão, com indicadores de gestão e governança. Tá? E a gente vai entregar para a sociedade, começar a entregar para a sociedade, os resultados quando o tribunal começar a atingir a efetividade. Para chegar nesse nível assim, ó, você apresenta, olha, o seu prefeito está comprando tanto para a merenda. E a descrição da nota fiscal é alcatra. O seu filho está comendo alcatra na escola XYZ do município XYZ? A ideia é esta, de se colocar isso. Porque você tem o dado transformado em informação e trabalhado. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos passar para a gente ver algumas coisas aqui. Bom, nós temos hoje, o projeto começou em fevereiro de 2017, começamos a trabalhar o escopo do projeto e hoje a gente tem mais de 110 painéis produzidos nesses temas aqui: educação, medicamento, compra pública, saúde e tal. E eu trouxe alguns painéis para a gente olhar, tá? Bom, olha só que interessante. O primeiro trabalho que a gente fez foi para validar a ferramenta e a metodologia, foi em março do ano passado. Então nós pegamos 2.800 contratos com a educação e passamos o risco, explicamos assim, o que é risco para o contrato de educação. Chamamos os especialistas de educação, demos uma microaula de risco, e aí perguntamos para eles assim, vem cá, na sua percepção, o que é risco para contrato de educação? Risco então para contrato de educação é sócio-servidor. O sócio da prefeitura, o funcionário da prefeitura, ele é sócio da empresa que vende para a prefeitura. Esse é o maior risco. Tem empresa nome laranja, empresa fantasma, enfim, tá. Então, o sistema, lembra bem, ele passa e ele vai dar aquelas cores lá, vermelho, amarelo e verdinho. Muito bem. Um dos resultados é que a configuração do DataShow não está dando para ler, mas está bem fácil assim, ó. O risco que teve a pontuação mais alta é fornecimento de bandeira nacional para as escolas. O contrato é R$7 mil. Ele pontuou como mais alto. E aí eu tenho o contrato aqui, ó, de R$30 mil, contrato de 20 mil, e o sistema classificou como mais alto de 7 mil. Então o que ele fez aqui? Isso foi uma prova de conceito que a gente fez numa massa de informação para ver se a metodologia funcionava. Bom, aí ele já pontuou o seguinte, olha, aquele contratozinho de fornecimento de bandeira nacional, ele é o mais alto porque tem um sócio que ele é sócio da empresa e é servidor de uma das prefeituras que essa empresa vende. E aí, não bastando, ele trouxe para mim o sistema, a razão social de quem está entregando bandeira nacional. Aqui está escrito assim, ó, Ari Autopeças e Airlube Distribuidora de Óleo, entregando bandeira nacional. Mas esse não é o mais grave. O grave é o seguinte, ele tem, aqui ó, ele está em 36 municípios, com 36 contratos em andamento, a R$7 mil cada contrato, vezes 36, segregação de despesa, R$350 mil. Uma das técnicas da fraude é a segregação, fracionamento de despesa, para você dispersar e não pegar. O sistema faz esta análise, ele faz essa análise em 2.800 contratos, em 5 minutos. A olho nu, o ser humano, a interface humana iria demorar muito tempo para poder fazer isso aí, tá? Então é a conjugação da gestão de risco com inteligência artificial, tá? Bom, o projeto a gente começou em 2016, o levantamento de informação, e aqui a gente já começou a extração em 2017, tá? 2018 e 2019 a gente já está extraindo de forma automatizada com um scriptzinho, com um robozinho ali, tá? E aí para 2020 são evoluções do projeto. Vamos passar rápido aqui.
Só para eu cair nas telas, porque o tempo está terminando. Gestão da extração. Nós temos um sisteminha que faz a gestão da extração. Ou seja, esse painel ele controla quantos dados estão extraídos já por município. Que interessante isso aqui, olha. Hoje eu tenho no banco de dados, e essa tela é antiga, eu tenho mais de 10 bilhões de registros processados por dia no banco de dados. 10 bilhões de registro processado. Para quem é de TI sabe que isso aí é bastante grande. Tá? Aí você controla por município, por exemplo, Campo Grande, eu tenho 14 milhões de dados extraídos, que é a capital, eu posso tirar os municípios aqui. Aqui são os temas que tem, tá? As cargas, a gente monitora cada carga. Aqui, ó, a nota fiscal está sendo carregada. Então, você tem um monitoramento total. Cada prefeitura que a gente viajou para instalar a máquina, a gente levantou a informação de TI que ela tinha. Então, tem toda a informação de infraestrutura dela, fotografia do banco de dados e assim vai. Muito bem, resultados, vamos lá, rapidinho. A gente fez um cruzamento da nota fiscal eletrônica com medicamento. Então, você tem aqui o seguinte... Município, qual é o risco da compra de medicamento para o município? Ele comprar muito caro em relação à quantidade de habitantes que ele tem. Tá? Local da entrega, ele comprou para entregar na capital, mas não entregou, não chegou nem no estado. Volume de compra, ele comprou tanto no mês e comprou mais 18 milhões de pílulas no outro mês, e aí o que aconteceu? Vai vencer no estoque, nem que se tivesse uma epidemia e toda a população tomasse, o comprimido vai vencer no estoque, comprou muito. O sistema identifica isso, tá? E o código KNAI, ou seja, a empresa que está fornecendo é diferente do objeto comprado. Olha que interessante aqui, então. Aqui eu tenho o município lá, os municípios de Mato Grosso do Sul, vermelhinho, amarelo e verde. O vermelhinho, aqui são os medicamentos comprados. Aí ele mostra que o vermelhinho, não dá para ler, mas é o município aqui de Água Clara, ela tem a quantidade de habitantes, 14 mil. A farmácia básica para Água Clara, ela tem um risco vermelho, que é o mais alto, ela custa R$ 516, a farmácia básica por habitante. Então, assim, o custo é elevadíssimo. Nenhum painel que a gente produz, ele é finalístico, ou seja, substitui o auditor ou técnico. O painel serve de advertência para que o auditor ou técnico faça o raciocínio e implementa uma ação ali. Tá? Importante. Muito bem. Olha esse outro aqui, ó. Todos os laboratórios vendendo, as empresas que venderam ao longo de 2017, produtos e medicamentos, né, produtos médicos para Mato Grosso do Sul. Então, o primeiro aqui, ele está assim, ó, serviço de atividade paisagística. Vendendo medicamento, isso é real, isso é base da nota fiscal eletrônica, tá? Aqui ele fala que é comércio e preparação de celulose, fabricação de celulose, comércio e reparação de veículos, e aqui fabricação de celulose. Você desce até o 5º nível do KNAI e não acha a palavra medicamento e nem a palavra laboratório. Então, indícios de irregularidade. O tempo está esgotado, vou passar rápido aqui só para vocês verem, tá? Isso aqui é interessante. A gente apontou o extrator para dentro da nossa área, para dentro do tribunal, para medir a produtividade dos nossos funcionários de diversas áreas. Então, por exemplo, aqui tem a área do protocolo, tá vendo? Cada quadradinho desse aqui, quanto maior o quadrado, maior a quantidade de atividade que a pessoa faz. Então, o extrator também a gente usa para a área interna lá. E aí, o vermelhinho, por exemplo, você pega uma pessoa aqui no verdinho que ela tem 1.543 ações num determinado dia no protocolo, e aqui eu tenho uma pessoa que tem 41 ações. Então o sistema também ele aponta para casa e vê a meritocracia. Tem 3 minutos aí para terminar? Alô, o cerimonial? Tem 3 minutinhos para terminar? 3 minutinhos? Obrigado. Muito gentil. Tá? Vamos lá. Isso aqui é o seguinte, olha que interessante. Cadastro geral de empregados e desempregados. O extrator vai lá e tira essa informação. Cruzo com a nota fiscal eletrônica daquela empresa que deveria ter comunicado no CAGED. O primeiro ponto é o seguinte, aqui eu tenho a relação de todas as empresas que atendem Mato Grosso do Sul e no intervalo de 5 anos não comunicou nenhuma contratação e nenhuma demissão para o CAGED. Isso é muito sério isso aqui. E aí você tem o volume, quanto maior a barrinha,
maior o volume de milhões que a empresa vende por ano, atende os municípios e o governo do estado. Tá? Por exemplo, eu peguei uma empresa aqui em 2017, porque não dá para ver aqui, a resolução não está boa, as empresas que trabalharam em 2017, elas venderam 84 milhões de reais e não tem uma demissão e uma contratação em 5 anos. É muito sério isso aí. Não quer dizer que é finalístico. Ela pode fazer, quer ver uma saída? Ela pode fazer parte de uma holding, essa holding tem 5 CNPJs, e a emitente da nota fiscal é o outro CNPJ, que esse CNPJ ele está ativo, mas não contrata e não demite. Pela holding é o outro CNPJ que contrata e demite. Então isso tem que ser analisado também. É interessante isso. A holding no Brasil chama-se consórcio, tá? Consórcio de empresas. Muito bem. Bom, aqui também. Ok. Isso aqui para terminar. Isso aqui é muito legal. O extrator, o que ele faz? Eu apontei o extrator, tá? Quando eu falo eu, é a nossa equipe gigante lá que trabalha em cima disso. A gente apontou o extrator para o portal da transparência de um município. E aí a gente pegou, então, o portal da transparência do município X e pegamos a Secretaria de Educação. Olha como funciona. Cada bolinha dessa daqui é uma unidade de saúde que aquela funcionária ou aquele funcionário trabalha. Como essa bolinha é ligada com uma reta para essa outra bolinha, aqui dentro tem um servidor que ele trabalha aqui e aqui. Neste caso aqui eu tenho aqui não dá para ler aqui, mas eu lembro de cabeça. Aqui é o Fábio é estatutário, ganha 27 mil reais, trabalha aqui e aqui. Agora olha que interessante isso aqui. Isso aqui é o seguinte, a Neuza, ela trabalha nessa unidade de saúde familiar e nesta outra unidade de saúde familiar. Ela é contratada temporária, o salário dela é 29.455 reais. Está aqui, ó. Então ela trabalha aqui e aqui. Mas olha que legal. Aí a gente pegou e viu que a Neuza trabalha nessa unidade de saúde familiar Bem-TV e faz 40 horas semanais aqui, ganhando R$ 29.450, sendo contratada temporária. Aí você vem nessa outra unidade de saúde, que a Neuza está aqui, ó, ela liga essa bolinha e essa. Ela trabalha na unidade de saúde familiar João Paulo, faz 40 horas semanais. Essa ninja faz 320 horas mensais, 80 horas semanais, contratada temporária, ganhando 29.455. Detalhe importante, isso não está escondido, isso está no portal da transparência, é que aparece assim, a inteligência artificial, a gente ensina ele a fazer, e o robô faz assim, a informação está lá, uma unidade numa página, a outra unidade que trabalha na outra página, a carga horária numa outra página, o salário numa outra página. A inteligência artificial traz tudo num único plano, todas as informações, consolida, e ele, sabe quanto tempo ele lê isso aqui? 1 minuto. Ele lê o portal da transparência em 1 minuto, e traz toda essa informação aqui, está contratado temporário. Sabe o interessante? A gente foi fazer um convênio com a Receita Federal, e eu estava na sala do superintendente, já acabei já, tá? Aí fui apresentar isso aqui, apresentei isso para poder fechar o convênio com a Receita, pegar a base da Receita. O superintendente viu e falou assim, peraí, deixa eu ver esse cara. Neuza, dá o nome completo dela. Aí deu o nome completo, ele foi no gabinete dele, ele foi na máquina dele, digitou, pegou o CPF, entrou. Ô Douglas, olha isso aqui, a declaração dela não é nesse município, ela declarou em Palmas, em Tocantins, até aí tudo bem. Você pode trabalhar em A e declarar lá na outro município, outro estado. Beleza. Aí ele falou assim, não, mas espera aí, vamos olhar aqui a declaração. Aí olhou a declaração 2016, 2017, e aí olhou e falou o seguinte, não tem nada de saúde aqui, ó. Ela não tem um salário vindo da saúde, não tem uma fonte pagadora oriunda da saúde, muito menos do estado de Mato Grosso do Sul. Indício de irregularidade. Ok. Então, o nosso objetivo o roteiro foi esse aqui. O objetivo foi vocês conhecerem a metodologia de extração em diferentes bancos de dados, a sua ligação com gestão de risco, metodologia internacional preconizada, o tribunal tem que usar, e o auxílio da inteligência artificial. E vou deixar vocês com uma frase bem interessante, de Abraham Lincoln. Olha o que o Abraham Lincoln fala sobre fraude, olha que bacana. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo, pode enganar algumas pessoas por todo o tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas por todo o tempo, nem o extrator. Obrigado.